Uma garota humilde é zombada na escola, mas sua voz incrível transforma tudo em sucesso. Em uma pequena cidade perdida entre montanhas e vastas plantações, vivia Ana, uma garota comum, de cabelos desgrenhados e roupa simples. No olhar dela, havia uma doçura que contrastava com as risadas cruéis de seus colegas, sempre prontos para zombar da sua aparência e da casa modesta que chamava de lar. Cada dia na escola era como um filme de terror. Os murmurinhos, as risadas, tudo ainda. Ana fazia de tudo para se esconder, mas a dor da humilhação a acompanhava como uma sombra pesada. E no meio de todo aquele desprezo, algo extraordinário pulava dentro dela. Quando Ana cantava, sua voz poderosa se elevava, ecoando como um canto de sereia que parava o tempo. Aqueles que tinham a sorte de ouvi-la, até mesmo em segredo no quintal, enquanto guardava as galinhas, ficavam boquiabertos. Mas na escola, onde todos pareciam ter se unido contra ela, essa magia era ignorada. Em casa, as conversas com a avó sempre traziam conforto. Certa noite, enquanto ajustava um antigo piano desgastado, a avó, uma ex-cantora que já tinha conquistado plateias, olhou para Ana. "Você tem um dom, minha neta. Precisamos fazê-lo brilhar. Por que não se inscreve no concurso de talentos da cidade?" Ana hesitou, um gelo na barriga. O medo da rejeição a paralisava. E se seus colegas a escorregassem ainda mais no abismo da humilhação conhecida? A ideia parecia aterrorizante. A avó não desistiu. Lembrava dos dias em que a música a salvou das amarras do passado. Ana sabia que sua avó também carregava segredos, histórias que às vezes eram sussurradas no silêncio da noite. O passado de sua avó envolvia tristeza e incerteza, sombras que ameaçavam se estender para ela. E se a verdade sobre esses traumas a parasse de brilhar? Enquanto Ana lutava contra suas inseguranças, uma nova rival surgiu. Lara, a garota mais popular da escola, definitivamente determinada a ser a estrela do concurso. Os olhares que antes eram de desprezo, agora se tornavam conversas murmuradas sobre o que poderia acontecer se Ana realmente se apresentasse. A pressão a fazia sentir que estava em um ringue. O que aconteceria se no final das contas ela falhasse? Ou, pior, se a rival descobrisse aquele segredo obscuro sobre sua avó que poderia torná-la ainda mais vulnerável? Uma noite, quando Ana se viu diante do espelho, a luz do abajur brilhou em seus olhos cheios de dúvidas. O reflexo dela a encarava de volta. Mas quem era essa garota realmente? A voz que pulsava dentro dela era um eco de esperança ou um chamado do medo? O que mais ainda esperava por ela na escola? A ansiedade a deixava com o coração acelerado e a pergunta ficou presa na garganta. Estaria pronta para falar sua verdade e buscar seus sonhos? Ou se deixaria dominar pelas sombras que a cercavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ana observava seu reflexo, a dúvida a consumia. O coração batia forte, como se quisesse escapar. Ela se perguntava: "Estou pronta para isso?" Foi quando o barulho de vidros quebrando ecoou do lado de fora,
interrompendo seus pensamentos. Um estalo. A voz da avó cortou o ar. Ana, venha rápido! Coração disparado, ela correu para a sala. O que seria? A avó estava pálida, segurando um celular trêmulo na mão. Foi à escola. Lara. Houve um acidente. O mundo pareceu parar. O que aconteceu com ela? Ana sentiu um nó na garganta. Ela e Lara eram como o sol e a lua, opostas em tudo, mas de algum jeito, sempre se encontrando no mesmo céu. Ela caiu do palco durante os ensaios do concurso. Está no hospital, mas a situação é grave. A avó falou, as palavras pesando na sala como um manto negro. Então, um barulho metálico como um alarme começou a soar. O celular da avó vibrou novamente, trazendo mais notícias. O nome de Lara brilhava na tela. Ana sentiu uma energia estranha, uma mistura entre culpa e alívio. Uma rival se machucara, mas quem poderia se alegrar com isso? Eu preciso ir até lá, disse, tentando esconder a ansiedade. A avó acenou, mas uma sombra de medo cruzou seu rosto. Ana, é perigoso. Eles vão estar todos lá. Essa é a única coisa que eu posso fazer. Ela se sentia como se estivesse sendo puxada para um abismo, mas algo dentro dela a empurrava para a frente. Com um gesto rápido, pegou seu casaco e correu. A caminhada até o hospital parecia eterna, cada passo reverberando em sua mente. A ideia de ver Lara numa cama, possivelmente machucada, causava uma dor estranha. Ao entrar, viu uma multidão de alunos. Murmúrios se espalhavam com cada balançar do corpo daquelas pessoas ansiosas. E se eu fosse eu? Ela pensou. Respirou fundo e decidiu que precisava aliviar a dor que sentia. Quando chegou à sala de espera, encontrou seu grupo de colegas. Olhares estranhos a encaravam. Mas havia um misto de preocupação e curiosidade. Alguma coisa mudara para eles, mesmo sem que soubessem. Ana deixou escapar um leve sorriso ao perceber que talvez, na dor, eles pudessem encontrar um novo caminho. Então, um grito rasgou o ar. Ana, você sabia? Olhou ao redor e viu Lara chegando, apoiada em um colega, o rosto em chamas. Mas não era apenas isso que a impressionava. As pessoas ao redor estavam em choque. A rival estava viva, mas tão mudada. Não posso acreditar que você veio aqui, Lara disse, com um brilho de teimosia nos olhos. Ana abriu a boca para responder, mas o que saiu foi um sussurro. Eu me preocupei com você. Nesse momento, o ambiente parecia ficar mais denso. As risadas e comentários pararam, como se os relógios tivessem parado. Preocupar-se não é o suficiente, respondeu Lara, com um ar de desafio. Você ainda está disposta a se inscrever no concurso? Pela primeira vez, Ana viu um momento de fraqueza nos olhos de Lara. Não era só rivalidade, mas uma luta profunda dentro dela. Algo não estava certo. A sala vibrou com murmúrios. Os alunos, que haviam sido cruéis, agora pareciam hesitar. E aí, uma nova onda de sentimentos começou a surgir entre eles. Então, alguém interrompeu. Vocês não sabem do que realmente aconteceu, sabem? O ritmo acelerou e a atenção foi puxada como um ímã. O silêncio cortante foi quebrado por uma nova voz, e o olhar de Ana instantaneamente focou. Quem estava falando? O que mais havia por trás do acidente? O clima mudara drasticamente, e ao olhar para Lara, Ana não sabia mais exatamente o que sentia. A rivalidade entre elas parecia se desvanecer. Mas o que estava por vir poderia mudar tudo. E se o acidente de Lara fosse apenas o começo de algo muito maior? A sensação de que a verdade estava prestes a emergir a fez estremecer. O que mais poderia ser revelado? As palavras permaneciam presas, mas na sua mente um pensamento ecoava cada vez mais alto. E agora?
O clima na sala de espera era eletricamente pesado. Ana fitava Lara, sentindo que o momento se tornava surreal. Murmúrios corriam como ondas entre os estudantes, mas uma pausa repentina se instalou, quando um garoto se adiantou, interrompendo o silêncio. Vocês não sabem do que realmente aconteceu, sabem? As palavras dele caíram como uma bomba. Todos os olhares se voltaram para ele, a tensão se intensificando. Ana não conseguia desviar os olhos de Lara. O feitiço da rivalidade estava começando a se desfazer, mas o ambiente estava prestes a ser abalado por algo muito maior. O que você quer dizer com isso? Lara questionou, a voz desafiadora, mas dentro dela havia um tremor. O garoto, gaguejando um pouco, prosseguiu. Vocês lembram daquela vez em que a Lara e sua turma organizaram um trote no primeiro ano? Foi por causa de um vídeo. Ana franziu a testa. Um vídeo? As lembranças afloraram. Sim, um vídeo. Um vídeo que causou muitas brigas e risadas na escola. Lembrou-se da raiva que sentira quando soube dos rumores. Mas isso não poderia ser o que ele realmente queria dizer. Ela não estava no palco simplesmente porque queria ser a estrela. Todos sabiam que ela queria armar algo, continuou o garoto, o olhar enfurecido. Mas não era só isso. Aconteceu algo antes. Alguém mexeu nos cabos de som. E Lara? Ele hesitou, os olhos arregalados. Ela estava sendo empurrada para o palco. Não era só um acidente. Foi um plano. Um uivo indignado percorreu a sala. Alessandro, o amigo de Lara, protestou. Para de falar besteira. Você não sabe o que viu. Mas a dúvida já estava na mente de todos. O murmúrio foi crescendo. Versões que se cruzavam. Cada uma mais intensa que a anterior. Ana sentiu uma tempestade se formando. Isso não pode ser verdade, murmurou, sua voz se perdendo na agitação ao redor. Ela olhou para Lara, que estava claramente abalada. Uma fração de fraqueza, um deslize na armadura da rival. Se alguém fez isso, eu... Lara começou a dizer, mas a dor em sua voz era clara. Não pode ter sido alguém da nossa turma. Um grito cortou o ar e todos se viraram para a entrada. A enfermeira, com uma expressão alarmada, gritou. Por favor, precisamos de todos aqui. Um exame emergencial. É grave. Corações dispararam. Lara palpitava de medo. O sentimento de rivalidade e competição que antes pairava no ar, agora se dissipou como fumaça. Todo mundo estava em choque. O que aconteceria se a verdade surgisse? Olhares se encontraram. Cada aluno sabia que aquilo os afetaria, de uma forma ou de outra. Ana sentiu que precisava saber mais, que sua história se entrelaçava com a de Lara, de uma maneira que ela nunca imaginara. O medo agora se mesclava a uma ânsia por respostas. Lara, você vai ficar bem, Ana murmurou, antes que a voz do grupo capturasse novamente sua atenção. O que mais estava sendo escondido? Ela precisaria se aprofundar nesse mistério, não apenas por Lara, mas por ela mesma. Mas quando a enfermeira voltou, havia algo mais em seu rosto, um tipo de euforia tensa que fez o estômago de Ana revirar. A enfermeira simplesmente não trazia boas notícias, e sua presença fez o ar ficar denso, sufocante. Então, vocês precisam saber. Ana não podia acreditar que a verdadeira tempestade estava apenas começando. O que mais seria revelado? A sensação de que tudo estava prestes a mudar, e que talvez a rivalidade com Lara não fosse nada comparado ao que estava por vir. E se o ato de rivalidade deles culminasse em algo muito mais sombrio do que todos poderiam imaginar? E agora? Ana pensou, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. Enquanto a enfermeira se preparava para falar, o ambiente estava mais tenso do que nunca.
O coração de Ana pulsava em sua caixa torácica, e cada murmúrio da multidão se tornava um eco distante. Ela olhou para Lara, que também estava visivelmente nervosa. Segurando a mão de Alessandro, como se fosse um porto seguro em uma tempestade. A sensação de que alguma verdade chocante estava prestes a se revelar a envolveu como uma névoa pesada. Vocês precisam saber, começou a enfermeira, claramente hesitando. O que aconteceu no palco não foi um acidente. O que houve foi intencional. O ar se congelou. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Todos olharam para a enfermeira com olhos arregalados, tentando processar aquelas palavras. Ana sentia como se seu estômago estivesse se revirando, uma mistura de terror e confusão. Intencional? Sussurrou, seu coração disparando. Era uma acusação que mudaria tudo. Como assim? Lara perguntou, sua voz trêmula mais firme. Havia um brilho de desespero em seus olhos. Você está dizendo que alguém fez isso de propósito? A enfermeira assentiu, empurrando os cabelos grisalhos para trás da orelha. A investigação mostrou que os cabos de som estavam cortados. Alguém queria que você caísse, Lara. Não foi um acidente. Os sussurros aumentaram drasticamente, transformando-se em um turbilhão de vozes. Alessandro, em choque, olhou para Lara com uma expressão de incredulidade. Quem teria coragem de fazer isso? Ele perguntou, a raiva e a angústia se misturando em sua voz. Ana sentiu que sua própria mente girava, tentando achar um culpado, qualquer um. Mas aí, como se o universo estivesse prestes a abrir suas reviravoltas, um grupo de alunos se afastou do caos, formando um pequeno círculo. Dentro dele, uma garota conhecida na escola, a tímida Natália, emergiu com um olhar sombrio, segurando algo em suas mãos. Ana sentiu um tremer que viajava pela coluna. O que Natália trazia? Ela também estava no ensaio, disse Natália, sua voz tremendo. E antes do acidente eu ouvi algo, uma conversa. A sala agora estava completamente em silêncio, todos os olhos fixos nela. Era sobre uma vingança. Falaram que Lara merecia isso por causa do que fez no passado. O trote foi só o começo. As palavras de Natália caíram como uma bomba e o murmúrio se intensificou. Ana olhou para Lara, que estava pálida, as mãos tremendo. Revelações eram como ondas se quebrando, desnudando segredos escondidos que pareciam ter ficado entulhados sob os sorrisos da escola. Vingança? Lara balbuciou, afastando-se de Alessandro um pouco. Por causa do trote? E quem? Quem faria isso comigo? O grupo que você sempre ignorou. Eles estão furiosos com você. Natália continuou, os olhos cheios de lágrimas. Espalharam rumores, promessas de que chegariam a isso. Mas eu não queria acreditar, juro. Ana se perguntou se as raízes da rivalidade entre elas poderiam ser mais profundas do que pensava. Aquela tensão, aquela competição, poderia ser um jogo de xadrez, em que ambas eram peões, sem saber das ameaças sombrias agindo. Nos bastidores, enquanto a tempestade de emoções se intensificava, Lara começou a se afastar dos amigos. Natália, você tem certeza? Isso não pode estar acontecendo. O desespero na voz de Lara era palpável. Ana percebeu que por trás daquela fachada de rivalidade havia insegurança e medo. E do outro lado da sala, alguém gritou: "Olha, é a Sofia! Ela sabe de alguma coisa também!" Os olhares se voltaram e uma onda de pânico correu entre os estudantes. Sofia era uma garota que estava sempre em segundo plano, mas que, nos últimos meses, se tornara uma verdadeira sombra da popularidade de Lara. Ana e Lara se entreolharam, uma conexão se formando entre elas naquele terrível momento. Ambas estavam inegavelmente no olho do furacão e, de algum jeito, emaranhadas em um mistério
que precisava de respostas. E agora Ana percebeu, não se tratava mais apenas de Lara e de sua rivalidade. Era sobre algo muito mais sinistro. Um jogo de poder que poderia as envolver a todas. O que mais estava escondido? O que mais poderia ser revelado nessa teia complicada de mentiras e vingança? Ana sentiu que a verdade estava à beira de uma revelação explosiva. Uma revelação que mudaria tudo o que acreditavam saber. E agora? Pensou Ana. Enquanto o barulho da sala aumentava e o futuro parecia ainda mais incerto. O clima na sala de espera era eletricamente pesado. Ana fitava Lara, sentindo que o momento se tornava surreal. Murmúrios corriam como ondas entre os estudantes. Mas uma pausa repentina se instalou quando um garoto se adiantou, interrompendo o silêncio. Vocês não sabem do que realmente aconteceu, sabem? As palavras dele caíram como uma bomba. Todos os olhares se voltaram para ele, a tensão se intensificando. Ana não conseguia desviar os olhos de Lara. O feitiço da rivalidade estava começando a se desfazer, mas o ambiente estava prestes a ser abalado por algo muito maior. O que você quer dizer com isso? Lara questionou, a voz desafiante, mas dentro dela havia um tremor. O garoto, gaguejando um pouco, prosseguiu. Vocês lembram daquela vez em que a Lara e sua turma organizaram um trote no primeiro ano? Foi por causa de um vídeo. Ana franziu a testa. Um vídeo? As lembranças afloraram. Sim, um vídeo. Um vídeo que causou muitas brigas e risadas na escola. Lembrou-se da raiva que sentira quando soube dos rumores. Mas isso não poderia ser o que ele realmente queria dizer. Ela não estava no palco simplesmente porque queria ser a estrela. Todos sabiam que ela queria armar algo. Continuou o garoto, o olhar enfurecido. Mas não era só isso. Aconteceu algo antes. Alguém mexeu nos cabos de som. E Lara, ele hesitou, os olhos arregalados. Ela estava sendo empurrada para o palco. Não era só um acidente. Foi um plano. Um uivo indignado percorreu a sala. Alessandro, o amigo de Lara, protestou. Para de falar besteira. Você não sabe o que viu. Mas a dúvida já estava na mente de todos. O murmúrio foi crescendo. Versões que se cruzavam, cada uma mais intensa que a anterior. Ana sentiu uma tempestade se formando. Isso não pode ser verdade, murmurou. Sua voz se perdendo na agitação ao redor. Ela olhou para Lara, que estava claramente abalada. Uma fração de fraqueza, um deslize na armadura da rival. Se alguém fez isso, Lara começou a dizer. Mas a dor em sua voz era clara. Não pode ter sido alguém da nossa turma. Um grito cortou o ar e todos se viraram para a entrada. A enfermeira, com uma expressão alarmada, gritou. Por favor, precisamos de todos aqui. Um exame emergencial. É grave. Corações dispararam. Lara palpitava de medo. O sentimento de rivalidade e competição que antes pairava no ar, agora se dissipou como fumaça. Todo mundo estava em choque. O que aconteceria se a verdade surgisse? Olhares se encontraram. Cada aluno sabia que aquilo os afetaria, de uma forma ou de outra. Ana sentiu que precisava saber mais, que sua história se entrelaçava com a de Lara, de uma maneira que ela nunca imaginara. O medo agora se mesclava a uma ânsia por respostas. Lara, você vai ficar bem, Ana murmurou, antes que a voz do grupo capturasse novamente sua atenção. O que mais estava sendo escondido? Ela precisaria se aprofundar nesse mistério, não apenas por Lara, mas por ela mesma. Mas quando a enfermeira voltou, havia algo mais em seu rosto. Um tipo de euforia tensa que fez o estômago de Ana revirar. A enfermeira simplesmente não trazia boas notícias, e sua presença fez o ar ficar denso, sufocante. Então vocês precisam saber. Ana não podia acreditar que a verdadeira tempestade estava apenas começando. O que mais seria revelado? A sensação de que tudo estava prestes a mudar,
e que talvez a rivalidade com Lara não fosse nada comparado ao que estava por vir. E se o ato de rivalidade deles culminasse em algo muito mais sombrio do que todos poderiam imaginar? E agora? Ana pensou, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. A enfermeira finalmente falou, com uma gravidade que fez todos emudecerem. Lara, você precisa sentar. O que aconteceu aqui vai muito além do que vocês imaginam. O silêncio na sala se tornara opressivo. Estamos investigando um possível caso de sabotagem e as autoridades já foram acionadas, continuou ela, olhando nos olhos de cada um. O palco estava preparado para o concurso, mas um dos cabos nunca deveria ter sido cortado. O que encontramos é mais do que só um erro técnico. Ana sentiu um frio atravessar seu corpo. O que poderia ser pior que a versão do acidente que já parecia terrível? Um murmurinho entre os alunos aumentava, ecos de tensão se espalhando. Alessandro tinha os olhos arregalados. Natália, que antes estava calada, começou a hesitar ao perceber o peso das palavras da enfermeira. Se alguém fez isso de propósito, Lara murmurou, a voz falhando. A enfermeira decidiu revelar mais. Desde o último mês, coletamos informações sobre um grupo de alunos que anda fazendo ameaças. Algumas mensagens que chegaram até a mim indicam que havia um planejamento, uma espécie de vingança contra você, Lara. Para de frescura, é mentira! Alguém gritou do fundo, mas a maioria estava atenta, absorvendo o que foi dito. E então a enfermeira abaixou a voz, quase como se estivesse prestes a confessar um segredo. Mas a verdade é que um dos envolvidos, um dos líderes desse grupo, estava próximo a você o tempo todo. E acreditem, pode ser alguém que vocês conhecem. Ana parou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Tem? Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo de expectativa. É alguém que sempre teve acesso a tudo nesse colégio. Alguém que todos vocês consideravam amigo. Ocorreu um silêncio pesado. Os olhos de Ana se arregalaram, a mente trabalhando a 1000 por hora. Quem poderia ser? Algo dentro dela fez um clique, uma sensação desconfortável começando a se formar. E isso poderia ter algo a ver com o passado de cada um de vocês, finalizou a enfermeira, antes de dar um passo atrás, deixando a verdade no ar como um veneno. Ana olhou ao redor. Cada rosto começava a parecer uma máscara, e a pergunta ecoava: quem realmente era cada um ali? Os segredos estavam prestes a se desvelar, e as relações que haviam sido tão sólidas poderiam desmoronar a qualquer momento. E agora? Pensou Ana, enquanto uma sombra de incerteza se espalhava entre eles. O clima na sala de espera estava eletricamente pesado. Ana fitava Lara, sentindo que o momento se tornava surreal. Murmúrios corriam como ondas entre os estudantes, mas uma pausa repentina se instalou quando um garoto se adiantou, interrompendo o silêncio. Vocês não sabem do que realmente aconteceu, sabem? As palavras dele caíram como uma bomba. Todos os olhares se voltaram para ele, a tensão se intensificando. Ana não conseguia desviar os olhos de Lara. O feitiço da rivalidade estava começando a se desfazer, mas o ambiente estava prestes a ser abalado por algo muito maior. O que você quer dizer com isso? Lara questionou, a voz desafiante. Mas dentro dela havia um tremor. O garoto, gaguejando um pouco, prosseguiu. Vocês lembram daquela vez em que a Lara e sua turma organizaram um trote no primeiro ano? Foi por causa de um vídeo. Ana franziu a testa, as lembranças aflorando. Um vídeo que causou muitas brigas e risadas na escola. Lembrou-se da raiva que sentira quando soube dos rumores. Mas isso não poderia ser o que ele realmente queria dizer. Ela não estava no palco simplesmente porque queria ser a estrela.
Todos já sabiam que ela queria armar algo, continuou o garoto, o olhar enfurecido. Mas não era só isso. Aconteceu algo antes. Alguém mexeu nos cabos de som. E Lara... Ele hesitou, os olhos arregalados. Ela estava sendo empurrada para o palco. Não era só um acidente. Foi um plano. Um uivo indignado percorreu a sala. Alessandro, amigo de Lara, protestou. Para de falar besteira. Você não sabe o que viu. Mas a dúvida já havia se instalado entre todos. O murmúrio foi crescendo, versões se cruzando, cada uma mais intensa que a anterior. Ana sentiu uma tempestade se formando. Isso não pode ser verdade, murmurou, sua voz se perdendo na agitação ao redor. Ela olhou para Lara, que estava claramente abalada. Uma fração de fraqueza, um deslize na armadura da rival. Se alguém fez isso, eu... Lara começou a dizer, mas a dor em sua voz era clara. Não pode. Ter sido alguém da nossa turma. Um grito cortou o ar e todos se viraram para a entrada. Uma enfermeira, com uma expressão alarmada, gritou. Por favor, precisamos de todos aqui. Um exame emergencial. É grave. Corações dispararam. Lara palpitava de medo. O sentimento de rivalidade e competição que antes pairava no ar, agora se dissipou como fumaça. Todos estavam em choque. O que aconteceria se a verdade surgisse? Olhares se encontraram. Cada aluno sabia que aquilo os afetaria de alguma forma. Ana sentiu que precisava saber mais, que sua história se entrelaçava com a de Lara, de um jeito que ela nunca imaginara. O medo agora se mesclava a uma ânsia por respostas. Lara, você vai ficar bem, Ana murmurou. Mas quando a enfermeira voltou, havia algo mais em seu rosto. Uma espécie de euforia tensa que fez o estômago de Ana revirar. A enfermeira estava prestes a revelar algo e todos sentiram a gravidade na sala. Então, vocês precisam saber. Começou ela com um tom sombrio. O silêncio se instalou, a expectativa cortante no ar. O que aconteceu no palco não foi um acidente. O que houve foi intencional. As palavras caíram como pedra. Todos prenderam a respiração. Ana sentia o frio na barriga. Intencional? Sussurrou, seu coração disparando. Uma onda de murmúrios varreu a sala. Como assim? Lara questionou, um tremor na voz. Você está dizendo que alguém fez isso de propósito? A enfermeira assentiu, seu olhar sério. A investigação mostrou que os cabos de som estavam cortados. Alguém queria que você caísse, Lara. Não foi um acidente. Um uivo indignado percorreu a sala. Alessandro olhou para Lara, desorientado. Quem teria coragem de fazer isso? Um dos envolvidos estava próximo. Podem ser pessoas que vocês consideravam amigos. A enfermeira revelou, e com isso, um peso na atmosfera se intensificou. Ana sentiu uma frieza nas palavras, a mente girando. Quem poderia ser? A sala estava em agitação. Conversas sussurradas e olhares confusos. E então, Natália, uma garota que sempre foi menosprezada, começou a se destacar no meio da multidão. Eu ouvi algo. Ela começou, sua voz trêmula. Uma conversa antes do acidente. Era sobre uma vingança. Falavam que Lara merecia isso por causa do trote. Mas eu não queria acreditar. Ana olhou para Lara, que imediatamente se encolheu. Temia que aquilo fosse verdade. O círculo de amizade começava a parecer cada vez mais vazio. Natália, você tem certeza? Lara questionou, as palavras saindo no murmúrio. Sim, Natália respondeu, quase chorando. Mas a verdade é que eu não sabia o que fazer. São rumores. Nesse momento, o burburinho geral começou a aumentar em tensão e confusão.
A sala estava em chamas com emoções. E então, a enfermeira deu um passo à frente. Vocês precisam saber de mais uma coisa. Alguém decidiu que esse era o momento de um jogo. O que aconteceu no palco era a consequência de algo muito maior que todos vocês pensavam. Calafrios correram pela espinha de Ana. Antes que pudesse questionar novamente, a enfermeira prosseguiu. Uma lista de nomes começou a rodar entre os alunos. Aqueles que foram os mais populares e os que, por algum motivo, você, Lara, ignorou. E a lista inclui pessoas que podem estar mais próximas do que imaginamos. Nesse instante, um estrondo vindo das escadas chamou a atenção de todos. E uma figura, rolando pelas escadas, se revelou. Era um aluno que todos conheciam. Vocês precisam saber da verdade, gritou, com sangue escorrendo. Havia algo muito errado, muito mais profundo. Ana, paralisada, olhou para Lara, e ao ver o medo nos olhos da rival, uma nova conexão formou-se entre elas. E agora, murmurou Ana, enquanto o caos ao redor prometia desvelar mistérios ainda mais sombrios. Enquanto o aluno rolava pelas escadas, todos se viraram com espanto. Seu rosto estava pálido e horrorizado. Ele estava coberto de sujeira, mas o mais chocante de tudo era a expressão em seus olhos. Vocês precisam saber da verdade, ele gritou, ofegante, o cabelo desgrenhado balançando enquanto ele lutava para se levantar. Tem que haver uma investigação mais profunda. O burburinho na sala aumentou, misturado com murmúrios de preocupação e incredulidade. Ana sentiu o coração acelerar. O que aconteceu? O que você viu? Ela não conseguia tirar os olhos dele. Eu vi quem cortou os cabos. Era uma armadilha. Ele soltou a frase como se fosse uma bomba. A dor na sua voz era palpável. Outros alunos começaram a empurrar um ao outro para se aproximar, ansiosos por ouvir mais. Mas quem foi? Alguém gritou, e a tensão crescia. Todos estavam ali, quase presos ao que estava prestes a ser revelado. Era um rosto familiar, mas antes que eu pudesse entender a situação, A sala ficou em um silêncio absoluto. Ana sentiu um nó na garganta. Antes que você pudesse entender o quê? Eles disseram que era apenas um jogo. Leram mensagens no grupo sobre fazer Lara cair. Ele hesitou, a lembrança fazendo seu rosto contorcer. Não era só um acidente, era uma vingança. A Larissa fez parte disso. Ela organizou tudo. As palavras foram como um choque elétrico. O grupo ficou em estado de paralisia. Há alguns meses, Larissa era vista como uma das amigas mais próximas de Lara. Ana se virou para olhar para Lara, que estava em choque, os olhos arregalados. Ela não pode ter feito isso. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Lara, enquanto sua expressão mudava de descrença para desespero. Sim, ela se uniu ao grupo que estava insatisfeito. Desde o trote, o aluno continuou olhando fixamente para Lara. Eu não acreditei até ver com meus próprios olhos. A Gi em volta começou a gritar e apressar-se para se afastar dos outros, confusos e alarmados. Larissa, sempre tão carismática, agora parecia uma traidora. Ana sentiu sua própria lealdade se fragmentar. A revelação era devastadora. Como não perceberam isso antes? Precisamos falar com ela. Precisamos descobrir a verdade, alguém gritou. De repente, a enfermeira interveio. Isso não vai levar a lugar nenhum se não pararem e pensarem. Essa situação já está mais complicada do que vocês podem imaginar. O ar estava pesado e cada segundo parecia crucial. Ana sentiu seu coração apertar mais forte. A porta se abriu com um estrondo e Larissa apareceu, arregalando os olhos ao ver a cena. Ela estava ofegante e cheia de determinação,
Mas aquele olhar havia algo mais. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, tentando manter a calma. Mas todos podiam sentir a tensão na sala. Você! O aluno gritou, sua voz cortante, apontando para Larissa. Você organizou tudo, não é? Explique. Hesitou um instante, o olhar de desafio se desvanecendo. Eu não sei do que você está falando. Ela tentava se defender, mas a insegurança estava transparecendo. É verdade, o aluno insistiu. Você estava no grupo. E o que você fez, Larissa, foi muito além de um simples trote. Com as palavras tiradas dela, foi como se o chão desmoronasse sob os pés de Lara. A realidade se formou como uma tempestade, e cada pessoa ali sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Ana ficou paralisada. Quem Larissa realmente era? A amiga confiável ou a mente por trás de um ato cruel? As emoções se aglomeravam no ar, um entrechoque de ilusão e traição. E agora, pensou Ana, as peças se encaixando em um quebra-cabeça caótico. O que mais estava escondido? Que segredos ainda seriam revelados? A linha entre amigos e inimigos estava borrada, e a verdade estava prestes a explodir. Enquanto Larissa tentava se defender, a sala inteira estava em silêncio. A tensão era palpável. Mas antes que alguém pudesse falar, um movimento rápido à porta atraiu a atenção de todos. Um grupo de alunos entrou correndo, o rosto pálido e os olhos arregalados. Vocês precisam ver isso, agora! Gritou um deles, ofegante. O que aconteceu? As perguntas se acumulavam. O aluno continuou, quase sem fôlego. É a escola! Eles encontraram algo no palco. Senti o coração acelerar. O que encontraram? O pânico começou a tomar conta da sala. O clima estava tão carregado que parecia que a qualquer momento algo poderia explodir. Um vídeo, o aluno falou quase gritando. Um vídeo que mostra tudo. Instantaneamente, todos começaram a se mover em direção à saída. Ana estava perdida, a mente girando com perguntas. Um vídeo? O que ele poderia conter? Será que eram as filmagens do ensaio ou algo mais? Saindo apressadamente, a multidão fez uma onda, todos ansiosos para saber o que estava acontecendo. Correndo para o auditório da escola, o grupo se apertava e empurrava, cada um tentando obter uma visão. Quando chegaram, o ambiente estava cheio de comentários ansiosos. Esse vídeo foi encontrado na caixa de som. Alguém gravou tudo e enviou para o grupo de mensagens. Anunciou um aluno próximo à tela do auditório. Ana sentiu uma onda fria percorrer sua espinha. Uma gravação do acidente. Isso poderia mudar tudo. O pânico começou a tomar conta. A ideia de que tudo poderia ser exposto era aterrorizante. Mas a culpa de Lara está lá também? Sussurrou o amigo de Larissa, sua voz trêmula. A tensão crescia à medida que o vídeo começou a ser reproduzido. A tela exibiu um céu escuro e o palco iluminado, com vozes de fundo se misturando ao som de músicas ensaiadas. Mas então, os murmúrios dos alunos se tornaram gritos de horror. Ana sentiu o estômago revirar quando uma figura surgiu à frente da câmera. Alguém filmando do lado de fora. Era uma visão distorcida, mas ali estava Lara, e atrás dela uma sombra se movia. O vídeo mostrava a garota se preparando para subir ao palco, e do lado de fora, alguém cortando os cabos. A filmagem revelava detalhes que pareciam impossíveis. Frases ecoavam na mente de Ana, cada palavra cortando como uma faca. Isso tudo foi planejado por você! Uma voz familiar surgiu no meio da multidão. Ana olhou em volta. Era Natália, sua expressão confusa. Você sabia sobre tudo. Os olhos de Larissa se arregalaram. Eu não fiz nada. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ana estava atônita.
O vídeo mostrava muito mais do que um acidente, revelava um plano, e as insinuações mostravam que Larissa poderia não ser a única envolvida. A sombra atrás da câmera parecia refletir um rosto que Ana conhecia. E o pior, quando a imagem focou na inclinada, as feições se tornaram mais claras. Era uma amiga comum do grupo, alguém que sempre parecia estar apoiando Lara. Uma onda de choque passou por todos no auditório. Olhares de incredulidade e confusão se espalharam. Os sussurros se tornaram gritos. Todos estavam olhando para a tela, para a evidência palpável de um crime dentro daquelas 4 paredes. O peso da traição começou a pairar no ar. "Parem! É um erro!" Larissa gritou, já em lágrimas. "Vocês não podem me culpar por isso." Mas ninguém estava ouvindo. Todos estavam perdidos em suas próprias confusões sobre o que a realidade tinha se tornado. "Quem é essa pessoa?" alguém gritou da multidão. O clima estava mudando, e Ana podia sentir a hostilidade crescendo. A raiva estava prestes a transbordar. "Esse vídeo foi editado, eu tenho certeza." Larissa tentava contestar, mas seu tom estava vacilante. E assim, naquele preciso momento, a professora da escola chegou apressada. Com um olhar severo, ela analisou a situação. "O que está acontecendo aqui?" O silêncio tomou conta novamente, e Ana, ainda atordoada, pensou: "E agora?" As peças estavam se movendo, e as verdadeiras intenções de cada um estavam prestes a serem desvendadas. A rivalidade e as alianças que antes eram tão claras, agora estavam em plena reviravolta. O que mais estava escondido nessa escola? "Vocês não sabem de nada", sussurrou. Uma nuvem de incertezas pairava sobre eles, deixando todos em um estado de expectativa e medo do que estava prestes a acontecer. O clima na sala de espera estava eletricamente pesado. Ana fitava Lara, sentindo que o momento se tornava surreal. Murmúrios corriam como ondas entre os estudantes. Mas uma pausa repentina se instalou quando um garoto se adiantou, interrompendo o silêncio. "Vocês não sabem do que realmente aconteceu, sabem?" As palavras dele caíram como uma bomba. Todos os olhares se voltaram para ele, a tensão se intensificando. Ana não conseguia desviar os olhos de Lara. O feitiço da rivalidade estava começando a se desfazer, mas o ambiente estava prestes a ser abalado por algo muito maior. "O que você quer dizer com isso?" Lara questionou, a voz desafiante, mas dentro dela havia um tremor. O garoto, gaguejando um pouco, prosseguiu: "Vocês lembram daquela vez em que a Lara e sua turma organizaram um trote no primeiro ano?" Foi por causa de um vídeo. Ana franziu a testa, as lembranças aflorando. Um vídeo que causou muitas brigas e risadas na escola. Lembrou-se da raiva que sentira quando soube dos rumores, mas isso não poderia ser o que ele realmente queria dizer. Ela não estava no palco simplesmente porque queria ser a estrela. Todos já sabiam que ela queria armar algo, continuou o garoto, o olhar enfurecido. Mas não era só isso. Aconteceu algo antes. Alguém mexeu nos cabos de som. E Lara? Ele hesitou, os olhos arregalados. Ela estava sendo empurrada para o palco. Não era só um acidente. Foi um plano. Um uivo indignado percorreu a sala. Alessandro, amigo de Lara, protestou. "Para de falar besteira. Você não sabe o que viu." Mas a dúvida já havia se instalado entre todos. O murmúrio foi crescendo, versões se cruzando, cada uma mais intensa que a anterior. Ana sentiu uma tempestade se formando. "Isso não pode ser verdade", murmurou, sua voz se perdendo na agitação ao redor. Ela olhou para Lara, que estava claramente abalada. Uma fração de fraqueza, um deslize na armadura da rival. "Se alguém fez isso,
Lara começou a dizer, mas a dor em sua voz era clara. Não pode ter sido alguém da nossa turma. Um grito cortou o ar e todos se viraram para a entrada. Uma enfermeira, com uma expressão alarmada, gritou: "Por favor, precisamos de todos aqui. Um exame emergencial, é grave." Corações dispararam. Lara palpitava de medo. O sentimento de rivalidade e competição que antes pairava no ar, agora se dissipou como fumaça. Todos estavam em choque. O que aconteceria se a verdade surgisse? Olhares se encontraram. Cada aluno sabia que aquilo os afetaria de alguma forma. Ana sentiu que precisava saber mais, que sua história se entrelaçava com a de Lara, de um jeito que ela nunca imaginara. O medo agora se mesclava a uma ânsia por respostas. "Lara, você vai ficar bem", Ana murmurou. Mas quando a enfermeira voltou, havia algo mais em seu rosto. Uma espécie de euforia tensa que fez o estômago de Ana revirar. A enfermeira estava prestes a revelar algo e todos sentiram a gravidade na sala. "Então vocês precisam saber", começou ela com um tom sombrio. O silêncio se instalou, a expectativa corpante no ar. O que aconteceu no palco não foi um acidente. O que houve foi intencional. As palavras caíram como pedra. Todos prenderam a respiração. Ana sentiu frio na barriga. "Intencional?" sussurrou, seu coração disparando. Uma onda de murmúrios varreu a sala. "Como assim?" Lara questionou, um tremor na voz. "Você está dizendo que alguém fez isso de propósito?" A enfermeira assentiu, seu olhar sério. "A investigação mostrou que os cabos de som estavam cortados. Alguém queria que você caísse, Lara. Não foi um acidente." Um uivo indignado percorreu a sala. Alessandro olhou para Lara, desorientado. Quem teria coragem de fazer isso? Um dos envolvidos estava próximo. "Podem ser pessoas que vocês consideravam amigos", a enfermeira revelou. E com isso, um peso na atmosfera se intensificou. Ana sentiu uma frieza nas palavras, a mente girando. Quem poderia ser? A sala estava em agitação, conversas sussurradas e olhares confusos. E então Natália, uma garota que sempre foi menosprezada, começou a se destacar no meio da multidão. "Eu ouvi algo", ela começou, sua voz trêmula. "Uma conversa antes do acidente. Era sobre uma vingança. Falavam que Lara merecia isso por causa do trote. Mas eu não queria acreditar." Ana olhou para Lara, que imediatamente se encolheu. Temia que aquilo fosse verdade. O círculo de amizade começava a parecer cada vez mais vazio. "Natália, você tem certeza?" Lara questionou, as palavras saindo num murmúrio. "Sim", Natália respondeu, quase chorando. "Mas a verdade é que eu não sabia o que fazer. São rumores." Nesse momento, o burburinho geral começou a aumentar em tensão e confusão. A sala estava em chamas com emoções, e então a enfermeira deu um passo à frente. "Vocês precisam saber de mais uma coisa. Alguém decidiu que esse era o momento de um jogo. O que aconteceu no palco era a consequência de algo muito maior que todos vocês pensaram." Calafrios correram pela espinha de Ana. Antes que pudesse questionar novamente, a enfermeira prosseguiu. Uma lista de nomes começou a rodar entre os alunos. Aqueles que foram os mais populares e os que por algum motivo você, Lara, ignorou. E a lista? A lista inclui pessoas que podem estar mais próximas do que imaginamos. Nesse instante, um estrondo vindo das escadas chamou a atenção de todos. E uma figura, rolando pelas escadas, se revelou. Era um aluno que todos conheciam. "Vocês precisam saber da verdade", gritou com sangue escorrendo. Havia algo muito errado, muito mais profundo. Ana, paralisada, olhou para Lara e, ao ver o medo nos olhos da rival, uma nova conexão formou-se entre elas.
E agora? Murmurou Ana, enquanto o caos ao redor prometia desvelar mistérios ainda mais sombrios. Eu não posso acreditar que você é capaz de fazer isso. Larissa, que havia acabado de entrar, disparou. Todos os olhares se voltaram para ela, confusos. O garoto que rolou pela escada se levantou. O rosto dele estava pálido, mas a determinação o deixava ainda mais assustador. Você estava envolvida, Larissa. Eu vi você na reunião. A sala explodiu em gritos e murmúrios. Do que você está falando? Larissa respondeu, o medo e a raiva misturados em seu tom. Precisamos saber a verdade. Outra voz gritou. Algum de nós teve a culpa e não podemos ignorar isso. Uma nova onda de confusão se espalhou, e a tensão pareceu quebrar qualquer laço de amizade ali. Você tem que nos dizer a verdade, Larissa. Ana, com o coração na mão, sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Se você sabe de algo que pode ajudar a Lara... Larissa hesitou, sua expressão mudando de raiva para desespero. Eu não fiz nada, gritou, mas seus olhos começaram a lacrimejar. Por favor, vocês não podem pensar que sou eu. Ana ficou paralisada. Aquela cena parecia mais um filme, uma chamada à ação. As palavras não eram só uma súplica, mas uma tentativa de esconder um grande segredo. O que mais estava por trás disso? E então, sem aviso, a enfermeira começou a se afastar, seu olhar grave. Virem-se, todos vocês. O que está prestes a ser revelado mudará tudo. O estômago de Ana se contraiu. O que significava isso? Qual era a verdade que todos estavam escondendo? E a revelação que alteraria suas vidas? No instante seguinte, a porta do auditório virou uma avalanche de vozes e gestos. Mãos levantadas, vozes gritando, e no meio daquela tempestade, uma figura familiar apareceu, trazendo consigo sombras do passado. Eu vim trazer a verdade que todos precisam ouvir, e que vai fazer vocês repensarem tudo. Era Sofia, a estudante tímida que ninguém esperava ver ali. Sua presença transformou o clima e, ao pronunciar aquelas palavras, provocou uma onda de murmúrios mais intensa que antes. Ana, estagnada, sentiu o mundo desabar. A sensação de que tudo aquilo que considerava verdade poderia ser uma miragem. E agora? Ana sussurrou, sem saber o que o futuro reservava. A sala ficou em silêncio absoluto após as palavras de Sofia. Todos os olhares se fixaram nela e o clima estava eletricamente tenso. Ana sentia seu coração disparar. Uma mistura de curiosidade e medo invadia seu peito. O que Sofia estava prestes a revelar? Eu vi tudo, começou Sofia, a voz tremendo de emoção. Era uma tarde comum, mas eu senti que algo estava errado. O grupo que estava do lado de Larissa, eles não estavam apenas planejando uma brincadeira. Havia um plano. Eu ouvi conversa sobre uma vingança, algo que podia acabar com alguém. As reações começaram a surgir. Gritos de surpresa, olhares de desconfiança, desespero. Lara estava paralisada, os olhos arregalados, como se finalmente visse a realidade nua e crua diante dela. A maior crise da vida escolar dela estava se desdobrando como uma história de terror. E eu estou aqui para dizer que o que aconteceu com você não foi só uma queda, Lara. Sofia insistiu. É maior do que todos nós. Você precisa saber quem realmente está por trás disso. Ana sentiu um nó na garganta. Cada palavra de Sofia soarava como um tambor, não apenas em seus ouvidos, mas em seu coração. As verdades não diziam respeito apenas a Larissa, mas a todos ali, principalmente a ela. Por favor, Sofia, quem foi? Uma voz gritou da multidão, ansiosa por respostas. Sofia respirou fundo, hesitando.
Eu não tenho certeza, mas tenho uma suspeita. Antes de tudo acontecer, vi alguém aos fundos do palco, conectado a algumas das mensagens nos grupos. Vejo esses rostos todos os dias. Ah, pessoa mais próxima de vocês. As palavras caíram pesadas na sala, como uma bomba prestes a explodir. Olhares se cruzaram, passando de desconforto a desespero. Lara começou a tremer. Ana percebeu que poderia ser alguém que estava em meio àquelas pessoas. Parem! A enfermeira gritou, interrompendo a confusão. Precisamos manter a calma. Vamos investigar isso profundamente. Então, virou-se para Sofia. Você pode nos mostrar onde viu isso? Claro que sim, Sofia respondeu, a determinação brilhando em seus olhos. O auditório começou a esvaziar enquanto todos saíam aflitos. Mas Ana ficou para trás, sentindo uma conexão inexplicável com Lara. O que buscavam não era apenas justiça, mas a verdade que poderia finalmente libertar a ambos desse jogo obscuro. Lara, tudo isso vai acabar bem, Ana disse, caminhando até ela, voz suave e esperançosa. Nós vamos descobrir a verdade juntas. Lara a olhou, lágrimas nos olhos, como se visse um fio de esperança surgindo em meio ao caos. Desculpe por tudo, Ana. Eu apenas quis ser aceita. Agora vejo o quanto eu estava longe do que realmente importava. Ana sorriu, deixando fluir um sentimento de compreensão mútua. O mal que os separava agora parecia menor. Juntas tinham que enfrentar o desconhecido que viria pela frente, mas não estariam sozinhas dessa vez. Ao saírem, Ana sentiu um misto de alívio e incerteza. Como poderia tudo se revelar? Seriam capazes de lidar com qualquer traição que viesse à tona? E a pressão estava aumentando. Lá fora, um grupo de alunos estava reunido, murmurando e aguardando notícias. Uma nova chama estava surgindo, uma união por trás da dor e da rivalidade. Cada história, cada segredo estava preparando o terreno para uma nova era. Mas a pergunta ecoava na mente de Ana. E agora? O que mais poderia ser revelado? A verdade estava prestes a vir à tona, e seria mais poderosa do que qualquer um poderia imaginar. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias explosivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não se esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.